Meus amigos, começou, hein? A Copa do Mundo 2026 já tá rolando, porque a gente já sabe os grupos do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Claro, ainda falta a galera ali da repescagem, isso vai ser definido em março, mas o desenho a gente já tem, a fotografia geral do Mundial já tá aí. Inclusive, já dá para fazer algumas previsões e brincadeiras em relação ao mata-mata. E eu vou te falar, o sorteio foi chato, longo, mas Copa do Mundo torna tudo mais legal. E aí a curiosidade de saber o caminho do Brasil e de outras grandes seleções supera as decisões estapafúrdias da FIFA ali no seu sorteio, que de fato, assim, de todos os que eu lembro, foi o mais chato até hoje. O Brasil caiu num grupo bom e que apresenta logo de cara o que é Copa do Mundo para a seleção. Lembrando, a Copa do Mundo 2026 terá uma fase a mais, né? A chamada 16 avos de final, antes das oitavas, que muita gente tem chamado simplesmente de segunda fase. Mas é fato que para ser campeão agora a galera vai ter que jogar um jogo a mais. A sorte está lançada. Ou nem tanto, né? Não sei se o nome é sorte. A competência está lançada. E vamos ver quem é que tem flecha para queimar. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. E, meu irmão, o climinha de Copa do Mundo já tá rolando. Tivemos nessa sexta-feira o sorteio em Washington para Copa de 2026, que terá como sedes o México, onde terá abertura, inclusive, no jogo México e África do Sul, depois eu explico melhor. Canadá e Estados Unidos, que tem a esmagadora maioria das sedes, inclusive exigirá logísticas muito específicas, uma decisão da FIFA muito mercadológica, de fuso horário, enfim, de consumo, porque a Copa do Mundo é um produto. E eu vi muita gente reclamando, né? Porque a FIFA trata a Copa do Mundo como um produto, mas é o que é, basicamente, desde que surgiu. Ou pelo menos na era moderna, quando passou a ter patrocínio, transmissão, bola oficial e comercialização de direitos mundo afora, é um produto. E, como dona do produto, a FIFA precisa pensar no que ela entende que é melhor em termos de mercado. Então, quando você tem um sorteio dirigido, você já está pensando no produto. Quando você pré-estabelece regras para o sorteio, você já está pensando como um produto. Quando você pensa no horário dos jogos, levando em consideração o fuso horário, você está tratando como um produto. Então, assim, menos um pouco nesse discurso de achar que é uma loucura a Copa do Mundo ter virado um negócio. Ela já é há décadas. Não tem nenhuma novidade nisso. Você pode gostar ou desgostar de algumas mudanças por outros aspectos, mas levantar esse papinho é chatíssimo. Assim. Inclusive, com a mudança da fórmula, você tem agora oito terceiros colocados classificando para o mata-mata, junto com os primeiros. Né? Agora você tem 12 grupos de 4 times, o que termina com 48 seleções. E aí você tem primeiro e segundo passando e mais 8 melhores terceiros colocados. Muita gente apontou que isso é uma distorção da competitividade, vai abrir brecha para um monte de seleção ruim, e aí você vai ter gente na última rodada podendo escolher adversário, o que também não é novidade. A Alemanha já fez isso em Copa do Mundo, escolheu o caminho mais fácil. Você já teve outras seleções fazendo isso em outras fórmulas mais enxutas. Isso já acontecia ali. Então, distorções em Copa do Mundo nós já tivemos N vezes. E a Copa do Mundo ela foi ficando melhor a partir do momento que entraram mais seleções. Se eu fosse lá no modelo de 1930, de 1950, era uma disputa restrita. E foi aumentando, por uma questão mercadológica, óbvio, para popularizar o jogo, para tornar essa marca tão poderosa. E funcionou. Você pode achar exagero, eu acho que a gente vai perceber isso a partir do ano que vem, o quanto banalizou ou não. O fato é que quando a FIFA foi aumentando a entrada de seleções, ela foi permitindo a construção de mais história, de mais zebra, foi exigindo e foi fomentando outras escolas, o desenvolvimento em outros lugares. Óbvio que não é só abrir vaga em Copa do Mundo que fomenta o futebol em outros lugares. Você tem outras questões de exportação de talento, enfim, a chegada de marcas, tem várias coisas. Mas é fato que
poder estar numa Copa do Mundo melhora o potencial de investimento de várias praças. E a gente jamais viu o futebol de seleção ser tão bem jogado em tantos lugares ao mesmo tempo. Ah, Formiga, você está querendo dizer que essa é a melhor era da história do futebol de seleções? Se você quiser interpretar assim, não foi isso que eu disse. É a era mais equilibrada, onde mais gente tem poder sobre o jogo e sabe jogar. Não necessariamente para ser campeão, mas para atrapalhar a vida dos outros. Então, o futebol de seleção é muito equilibrado. Dito isso, o sorteio foi chatíssimo, longo pra cacete, com 1h20, 1h30, que começou de fato aquilo que interessava, que era os sorteios dos grupos. E aí a gente vai passar bem rápido por vários grupos, e obviamente focar no grupo do Brasil, mas tentar fazer um apanhado geral de como ficaram os grupos. O grupo A, com México, África do Sul, Coreia do Sul, e a repescagem Europa 4, que pode ter Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda. E aí, quem ganhar essa repescagem vai para esse pote do grupo A. Lembrando, a estreia da Copa do Mundo, o primeiro dia da Copa do Mundo, será o jogo México e África do Sul no Estádio Azteca. O grupo B tem Canadá, Catar, Suíça e a repescagem Europa 1, e aí pode ser o grupo da Itália. A Itália está na repescagem Europa 1, que tem Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia. E aí quem ganhar esta repescagem vai para aí. É garantia que a Itália estará aí? Não. A Itália ficou fora das últimas Copas. Pode ser que isso aconteça de novo. Mas a chance da Itália estar neste grupo aí. Que assim, tem um Canadá com a melhor geração da sua história, a Suíça ainda com algum resquício de uma seleção que é muito competitiva, o Catar que vem de muito investimento, mas imagino que não atrapalhe muita gente aí. Se a Itália entrar nesse grupo, acho que vai entrar para classificar, por mais que, de novo, tenha se complicado. Grupo C, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Eu voltarei a falar do grupo do Brasil com mais calma, focando só no grupo do Brasil. Mas é um grupo que quase repete tudo que o Brasil viveu em 98, né? O Brasil ali jogou contra Marrocos, Escócia e Noruega em 1998. Aquele era o grupo do Brasil. Se repete esse grupo agora, era um grupinho da morte, né? Porque a Noruega está um time muito difícil, era basicamente a grande força ali do pote 3, que acabou sendo a Escócia, o adversário do Brasil. Então, depois eu falo seleção por seleção aqui. Grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e a repescagem Europa 3, que é Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo. Daqui você tem um certo equilíbrio, mas a seleção mais legal, até pela torcida e tal, seria a seleção da Turquia, que tem uma geração interessante e caiu num grupo enrolado nas eliminatórias. Mas aqui, só para ilustrar, pode ser a Turquia. Grupo E, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. A Alemanha se complicou na última Copa na primeira fase, tudo, mas tem uma geração bem interessante. Curaçao é uma grande história, né? Carisma e tal. Costa do Marfim não é a geração ali de 2010, mas pode fazer um bonito. E o Equador acho que entra no grupo para classificar. Holanda, Japão, a repescagem Europa 2 e Tunísia. Esse é o grupo F. E a repescagem Europa 2 tem aí Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia, né? A Albânia do Silvinho, técnico brasileiro. A gente pode ter aí a construção de um grupo curioso, eu diria. Mas que a Holanda entraria como favorita, precisando olhar para esse Japão, tá? Grupo G e Grupo H. O Grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia, né? É um grupo, eu diria, nivelado por baixo, não é mais a geração belga riquíssima que a gente viu ali em 2018, né, que viveu o seu auge, mas ainda tem resquícios de muito talento. O Egito, obviamente, com o Salah, o Irã, que fez uma última Copa muito boa e é um time muito disciplinado, e a Nova Zelândia, que depois que a Austrália saiu da repescagem da eliminatória da Oceania, vai toda hora estar em Copa do Mundo. Grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O adversário desse grupo H pega o grupo da Argentina. Então, por exemplo, se um dos dois vacilar aqui, pode ter um Espanha e Argentina logo na segunda fase, que seria 16 avos de final. Mas a gente pode ter, e tem grandes chances de que aconteça, um Argentina e Uruguai.
por exemplo, o que seria um clássico maravilhoso de acompanhar. Grupo I, França, Senegal, repescagem mundial 2, e aí você pode ter, sei lá, a Bolívia, por exemplo, aí nessa parada, né? Bolívia, Suriname, o Iraque, ou, enfim, é essa galera aí. E aí acho que a Bolívia tem boas chances de aparecer. Mas e a passeio, né? Porque esse é um grupo forte. Senegal é a seleção africana mais talentosa, pode não ser a melhor, e eu vou já voltar para falar disso, taticamente falando, mas em termos de talento, é uma seleção muito organizada e forte. França dispensa apresentações e a Noruega, que tem se mostrado um time enrolado e que ninguém queria pegar. Então, esse grupo I é um grupo chato. Grupo J, da atual campeã do mundo, Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. A Argentina não deve ter muita dificuldade aí para avançar. E depois eu vou mostrar possíveis cruzamentos no mata-mata, que aí tem alguns bem legais. Portugal, repescagem mundial 1, e aí a gente está falando de Congo, Jamaica, Nova Caledônia, que pode aparecer aí, o que não mudaria o desenho do grupo, que tem Portugal e Colômbia como as grandes forças, né? Portugal e Colômbia, inclusive, protagonizando um jogo interessantíssimo na primeira fase. Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. A Inglaterra e Croácia partem na frente aqui, mas é bom ficar de olho em Gana. E o Panamá vai precisar fazer muita coisa aí para surpreender. Eu vou focar especificamente no grupo do Brasil e depois eu vou falar do mata-mata, porque eu acho legal algumas possibilidades de confrontos épicos aí. Lembrando, quando eu falo de olhar para o produto, a FIFA, perdão, ela dividiu e ela tentou jogar e separar, passando em primeiro, seleções que só poderiam se pegar na final, né? Então ela botou de um lado a Argentina e a Espanha, ela botou de um lado França e Inglaterra, para evitar que essas seleções se pegassem precocemente antes de uma decisão. E é um critério que ela estabeleceu ali. O Brasil, se estivesse entre os 4 primeiros do ranking, poderia ter sido protegido, mas não aconteceu, e a FIFA fez com essas seleções. E aí, de novo, para evitar confrontos gigantes previamente. De novo, espernear, dizer que isso é armação do sorteio, que a FIFA faz isso para proteger o seu produto, para mim é uma coisa óbvia. Quando a FIFA ela evita também de seleções do mesmo continente estarem no mesmo grupo, ela também está tentando proteger o produto. Aí você fala, mas isso não vale para a Europa. Não vale pela quantidade de equipes classificadas na Europa, mas também tem um limite. Você pode ter 2 seleções europeias no mesmo grupo, mas não pode ter 3. Porque aí você banaliza o grupo, você banaliza o produto e tal. Então, assim, eu superaria esse assunto, porque ele é uma ilusão, assim, uma ilusão de um mundo que ficou ali em 30, 34. Porque a partir ali de 50 para frente, o pós-guerra é um produto, cara. É um produto e é isso. E é um produto que a gente é absolutamente apaixonado por ele. Tá aqui o grupo do Brasil. Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. A Escócia o Brasil vai encarar pela 5ª vez em Copa do Mundo. Então a Escócia entra no grupo ali de seleções, das segundas seleções que o Brasil mais enfrentou. Né? E tem outras nesse grupo, né? Mas a Escócia está no bolo. A Escócia tem alguns talentos, ela não vive só do McTominay, né? É um time que tem alguns talentos, volta a uma Copa do Mundo depois de muito tempo, esteve no grupo do Brasil em 98, mas o Brasil é bastante favorito. Imagino que seja um jogo de paciência, de busca de espaço e tal, mas com um potencial chato se o Brasil não chegar numa situação muito confortável para a última rodada. Né? Lembrando, o Brasil estreia contra Marrocos, depois joga contra o Haiti e encerra contra a Escócia. Então pode chegar no jogo contra a Escócia já classificado, ou pode chegar precisando de resultado, o que não seria o melhor cenário. A estreia contra Marrocos. O Brasil jogou contra Marrocos logo no início do ciclo, pós 22 para cá, e perdeu. Marrocos foi 4º lugar na última Copa, grande sensação, surpresa. Tem potencial para fazer um jogo mais propositivo? Tem. De lá para cá, a seleção foi melhor lapidada. Mas Marrocos ficou marcado na Copa por um time difícil de ser furado, difícil de você entrar na defesa do Marrocos. E aí, precisa entender que Marrocos é esse que vai jogar contra o Brasil. Vai querer jogo ou vai se fechar ali, entendendo que um empate é excelente para uma estreia e tal? Vai exigir paciência do Brasil.
para encarar uma equipe compacta, que se fecha inteira, muito física no meio e tal. E o Haiti é, em tese, a seleção que todo mundo vai pontuar. Então o Brasil brigaria ali por um primeiro ou segundo lugares. Não imagino o Brasil tendo complicações para avançar. De qualquer forma, e eu disse isso lá na GETV, eu acho interessante que o Brasil, nesse grupo, ele vai ser apresentado a vários tipos de Copa. Há um jogo mais tenso e enjoado, que é a estreia contra um time muito bom. Depois, um jogo mais tranquilo, mais acessível para ganhar, convencer e rodar todo mundo. E, por fim, um jogo que pode ter um potencial tenso demais na última rodada contra uma seleção que tem talento a explorar, mas que, claro, tem limitações, que seria a Escócia. E aí, bicho, assim, olhando para simulação e olhando para frente, a Copa do Mundo pode nos dar alguns desenhos e alguns desses desenhos assustadores. Aqui, olhando para o óbvio, né? A gente poderia ter, logo nas oitavas, um Alemanha e França. A gente pode ter, e aqui seria interessantíssimo, logo na 16 avos ali, um Marrocos e Holanda. Bem interessante. Um Colômbia e Croácia. Bem interessante. Mas é pro lado de cá que me interessa, né? Pro lado de cá. Na 16 avos, o Brasil pegaria, numa projeção, o Japão. É um jogo difícil. O Brasil perdeu para o Japão por 3-2 recentemente em data FIFA. Mas o Brasil segue favorito. Era um jogo que estava sob controle do Brasil, teve o erro lá do Fabrício Bruno e tal, o jogo foi para um outro lugar. Aí, olhando oitavas, você poderia ter ali um Equador ou um Senegal. Senegal é um time que o Brasil pegou recentemente. Fez um bom jogo até, porque permite que o Brasil jogue. E se tudo caminhar com os favoritos passando, nas quartas a gente tem um potencial confronto com a Inglaterra, que é uma geração fantástica. Mas é aqui que o negócio fica interessante. Esse lado da chave, para mim, é bem mais rico. Isso passando os favoritos e a gente indo para aquela Copa do óbvio, que nunca é, né? Mas enfim. Para cá, a gente teria na 16 avos, logo um Argentina e Uruguai. Gigante, gigantesco. Aí a vida nas oitavas seria mais tranquila, né? Com Irã ou Austrália. Quem passar aqui vem para as quartas. E aí, olhando esta caminhada aqui, tem um potencial para nas quartas de final, no dia 11 de julho, um enorme Argentina e Portugal. Messi contra Cristiano Ronaldo, nas quartas de final de uma Copa do Mundo. Os dois batendo um recorde de participação em Copa. O Messi tentando um bicampeonato. Portugal tentando o primeiro título da sua história. E aí, quem passar daqui, na semifinal, dia 15 de julho, a gente pode ter um enorme, inesquecível, histórico, se tudo caminhar, Brasil e Argentina. Ou, o que também seria histórico e gigante, Brasil e Portugal. É isso que a gente pode ter aqui. E aí, do lado de cá, você pode ter uma final, sei lá, o Brasil passando, Brasil e França, Brasil e Alemanha, Brasil e Espanha. Pode ter Argentina e Espanha, Argentina e Alemanha, Argentina e França de novo. Pode ter Portugal e Espanha. Seria muito louco, né? Vendo o Cristiano reencontrar aqui a Espanha e tal. Então, bicho, esses desenhos é que me chamam a atenção. E a Copa é maravilhosa. Com 48 seleções, com 16 seleções, com 24 seleções, com 32 seleções. É fantástico. Com qualquer desenho. E quando você aumenta o leque, você aumenta as possibilidades. Que é o que eu falo, por exemplo, da Mundial de Clubes. Quando era só Europa e América do Sul, você ia ficar naquele desenho ali e beleza. Quando você começou a ampliar, você foi abrindo espaço para zebra. Aí começou a Sul-Americana ser eliminado. Agora na Copa do Mundo de Clubes você teve alguns confrontos da América do Sul levando a melhor sobre a Europa, porque permitiu-se esses duelos. Então assim, o Brasil é muito melhor do que outras seleções, sim, mas vai lá provar. Ah, mas a Argentina é muito melhor do que Curaçao, do que não sei quem, eu tô falando confrontos aleatórios aqui, do que Cabo Verde. Show.
Vai lá provar. Se der um vacilo, vai tropeçar. Como aconteceu na estreia da Copa passada. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Perdeu por 2-1. Terminou campeão do mundo, mas perdeu. E a graça é essa, pô, da Copa do Mundo. Se for só ganhando previamente os jogos, não precisa ter Copa. Ah, não, esse é melhor do que esse time é muito ruim, ridículo, vai acabar com o nível da Copa. Não precisa nem ir. Pra que tem Copa, então? Bota só fazer um quadrangular dos pica e acabou-se. Então, bicho, assim, Copa é foda e essa vai ser absurda. O Brasil chega com chance, obviamente. Tem seleções na frente? Algumas. Mas, de novo, o desenho ali, para ganhar a Copa, vai ter que passar por cobra criada ali. E se o Brasil quiser ser campeão do mundo, vai ter pedreira, assim. Se a gente pegar projetando, né, um mata-mata ali, Japão, Senegal, Argentina ou Portugal, numa semi, enorme. E pegando a Inglaterra no meio do caminho, também numas quartas, e numa semi, Portugal ou Argentina, aí também na final vai vir outra porrada, também não tem jeito. Seria uma das grandes Copas da história da seleção brasileira, na caminhada, né? E agora é aguardar, meu irmão. O dia 11 de junho de 2026, que é o dia que começa a Copa do Mundo com México e África do Sul. Quem é o seu favorito? Dá para o Brasil? E qual era o confronto que você mais queria ver? Eu queria muito ver esse Argentina e Portugal, velho, confesso.